E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubes FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos mais uma vez comentar sobre quem deve ser o novo dono da SAF do Vasco. A notícia que saiu hoje do UOL é que a Crefisa não será a nova dona da SAF do Vasco, a Crefisa não será a compradora do Vasco da Gama e o Vasco já busca outras opções, o Pedrinho já negocia com outros possíveis compradores. Também vamos comentar sobre a 777 poder reassumir o Vasco a qualquer momento. Eles recorreram a eliminar e pode ser que a 777 retome novamente o controle do futebol do Vasco. Vamos ver sobre isso no vídeo de hoje. Será que um fundo árabe vai investir no Vasco? Será que um fundo árabe será o novo dono do Cruz Maltino? Beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possíveis. E você estará ajudando o seu amigo vascaíno a saber das notícias atualizadas do Vascão, beleza? Hoje o Vasco tem um jogo importantíssimo contra o Fortaleza. E se você quer apostar no Vasco contra o Fortaleza, tá confiante que hoje a vitória vem a classificação, aposta aí pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Lá você encontra as melhores cotações possíveis. E você utilizando meu link para você apostar, você tem ainda mais sorte na PagBet. Show? Bora pro vídeo. Rapaziada, a notícia que temos é essa: Clube de Regatas Vasco da Gama e Crefisa se limitam a naming rights e fundo árabe é a opção para a SAF do Vasco. Como informado por PVC, colunista do UOL, o Vasco já sabe que o empresário José Roberto Lamáquia não irá adquirir as ações da 777 Partners. O investimento da Crefisa será no naming rights de São Januário após a reforma. A opção a SAF que tem avançado é a de um fundo árabe. Vamos ler aqui o que aconteceu. A pressão interna no Palmeiras foi o principal motivo para a Lamáquia não ir além dos naming rights. Sua esposa Leila Pereira é presidente do clube, busca reeleição e a oposição acusa de conflito de interesses diante das notícias de possível compra da SAF do Vasco. O empresário e o Cruz Maltino, porém, negam publicamente conversas no sentido de aquisição da Sociedade Anônima do Futebol. O presidente do Vasco, Pedrinho, tem mantido conversas com um fundo árabe. As tratativas se intensificaram após a diretoria obter uma liminar aonde retomou o controle da SAF das mãos da 777 Partners. Os árabes já haviam manifestado interesse no Vasco anteriormente. No entanto, a avaliação era de que a 777 Partners não estava disposta a fazer negócio, o que tinha feito o fundo recuar. O quadro, porém, mudou com a nova configuração da SAF e a disposição dos americanos em vender a sua parte na Sociedade Anônima de Futebol. O BTG Pactual e a XP também procuraram o Vasco recentemente em nome de outros fundos. As empresas são especializadas em intermediação de SAF no Brasil e concluíram esse tipo de transação na maioria dos clubes do país. Porém, o fundo árabe está à frente nas negociações com o Cruz Maltino. A 777, porém, faz jogo duro, não no sentido de que não queria vender, mas nos valores pedidos. A empresa norte-americana entende que valorizou a SAF do Vasco após pegá-la com o clube na Série B e conseguir subir. Além disso, houve um aumento de receitas no período. Estima-se que a Rodin esteja acenando com cerca de 1 bilhão para a venda, sendo 600 milhões referentes aos 31% que ela adquiriu, mais 400 milhões que se referem aos 40% que o Vasco retomou com a liminar. A 777 entende que derrubando a liminar terá mais instrumentos para lucrar com a venda da SAF, já que possuirá sobre seu domínio os 40% que ainda precisam ser pagos, e que equivalem a 400 milhões. Lamáquia chegou a se reunir com a 777 Partners. O representante dos norte-americanos no Brasil foi Josh Wander. A reunião aconteceu na última vinda do norte-americano ao Brasil, que aconteceu 2 dias antes da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro em abril. O executivo, aliás, não ficou para acompanhar a vitória do Cruz Maltino sobre o Grêmio por 2-1 em São Januário. O motivo da reunião foi para a Lamáquia avaliar a possibilidade de comprar a SAF. O Wander, na ocasião, se mostrou aberto à negociação e os valores foram discutidos. Instabilidades jurídicas, no entanto, fizeram com que as tratativas não dessem um passo à frente e o empresário brasileiro
brasileiro voltou à ideia inicial de investir nos name rights de São Januário. O que torna a situação mais confusa é que Josh Wander, que se reunir com La Máquina, se afastou do cargo de gerente da 777 nos últimos dias. Não só ele, como Steve Pasco. Os dois são sócios fundadores da empresa e tomaram a decisão após uma série de processos de fraude que a Road enfrenta pelo mundo. Cara, a verdade é só uma, não dá muito pra saber o que de fato tá acontecendo no Vasco. Nós temos muitas notícias desencontradas nesses últimos dias, essa é a grande verdade. Que eu falo aqui mesmo pra vocês. Teve notícia de que a Crefisa ia comprar o Vasco, depois voltou atrás, depois ia comprar de novo e agora novamente não vai mais acontecer a da Crefisa ser a nova dona da SAF do Vasco. A única coisa que eu sei é que o Vasco precisa de um novo comprador urgentemente. O Vasco vai precisar de dinheiro, cara. O Vasco precise de um investidor que queira colocar o Vasco novamente para brigar por títulos. Um cara que esteja disposto a gastar para transformar o Vasco em um time autossustentável e um time campeão novamente. Esse é o único desejo da torcida. Eu vi muitos vascaínos após essa notícia de fundo árabe. Muitos não, mas alguns, poucos até. Ah, se vier o fundo árabe, eles vão querer mudar a história do Vasco. O Vasco vai deixar de ser um clube inclusivo. Cara, nada a ver isso, irmão. A história do Vasco, ninguém apaga. A história do Vasco tá aí. O Vasco fez o que fez pelo futebol brasileiro, pelo futebol mundial e todos sabem disso. A parada é que vindo um fundo árabe, que realmente o cara tem ambição. Irmão, os caras têm muito dinheiro para investir. Seria acabar a choradeira de dinheiro no Vasco. Por exemplo, essa contratação é cara. Não, não tem isso de caro para eles. Quando o cara é dono de um fundo árabe, quando ele quer investir mesmo pesado no futebol, esquece, irmão. Esquece. Eles se decidirem a transformar o Vasco no time mais brabo aqui da América do Sul, eles vão transformar, cara. Porque o futebol é dinheiro, é feito com dinheiro, é claro, é feito com entendimento. Você tem que saber aonde você vai colocar o dinheiro. Mas quando você tem muito dinheiro, você tem até uma margem maior de erro. E aí você consegue pagar salário alto para os atletas, você consegue atrair outros atletas também. Mas a questão é que o Vasco não pode ficar sem um comprador para a SAF, sem uma opção. Se a 777 realmente quer vender a SAF do Vasco, o Vasco precisa arrumar rapidamente esse comprador, fechar essa negociação, ver, claro, se os caras são sérios, passar por todo um processo para ver se eles querem realmente fazer o Vasco campeão de novo, e aí acertar e ter dinheiro novamente, entrando no cofre do clube, entrando ali no fluxo de caixa da SAF do Vasco da Gama. A gente não pode ficar sem dinheiro, cara. Isso que não pode acontecer no futebol do Vasco. E eu, assim, é porque não tem o nome aqui do fundo árabe pra gente analisar a fundo, mas dependendo do fundo árabe, irmão, é fechar o negócio e esperar vir dias melhores pro Vasco. Essa é a verdade.